Olá, bem-vindo, bem-vinda, principalmente você que está interessado em continuar vendendo ou aumentar suas vendas e está preocupado com o seu caixa, porque a revisão de hoje do Movimento Reinvente é dos principais aprendizados em relação à nova forma de vender, que não é mais apenas direcionada por um canal, mas adequada à conveniência de um cliente que é omnichannel e também as questões financeiras tão essenciais para a continuidade do seu negócio. Eu dou boas-vindas aos meus colegas. Leandro Magalhães, olá Leandro, tudo bem? Olá pessoal, tudo jóia? Bom continuar nossa revisão aqui desses principais pontos do Movimento Reinvente. Sentimos sua falta, Leandro, sentimos sua falta na última aula. Fala, professor Pastore, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem com vocês, meus colegas, reinventers. Sejam bem-vindos mais uma vez nessa importante etapa. Olha, tantas quantas forem as vezes que falarmos sobre gestão, finanças, todas elas serão importantes, tá? E reforçando, né, entre nós aqui não há nenhum especialista em finanças. Se houver aí entre vocês na audiência, considerem que somos os gestores que utilizamos os conhecimentos de finanças como ferramenta de gestão. Então, nós nos colocamos no seu lugar, você que toca aí o seu negócio todos os dias. Estamos juntos. Muito bem. Fala, Fernanda, tudo certo? Ai, Deus, peraí de novo. Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Obrigada novamente pela sua presença aqui conosco. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com esses nobres colegas, falando não só, né, de finanças, mas também de vendas. Até porque são temas que se conectam diretamente. Então, são duas áreas extremamente relevantes para a sua empresa, para o seu negócio prosperar. Ter toda a atenção do mundo nesse momento, com a parte de finanças, até como um diagnóstico, como algo que vai dar o direcionamento de onde você vai conseguir investir, de como você vai direcionar as suas ações, que consequentemente vão impactar nas suas vendas. E aqui nós queremos, inclusive, começar desmistificando. Primeiro que sempre é tempo de cuidar de finanças. Se você já tinha essa necessidade de profissionalizar essa etapa da sua empresa antes, agora mais ainda. Então, você já tem uma tarefa de casa extremamente importante. Segundo, é que sim, continua sendo um momento para vender, sim, com muito mais consciência, com muita responsabilidade, com muito cuidado, que são os novos verbos desse período que nós estamos vivendo. Mas ainda assim, nós temos muitas oportunidades para que os nossos negócios persistam, certo? E isso acontece por meio das vendas. E nós vamos ver várias formas de fazer isso nessa aula de hoje, nessa revisão. Perfeito. Novas formas de vender, uma ressignificação de algumas formas antigas, mas principalmente uma necessidade de estar disponível para o cliente nos canais que ele demandar. Antes de falar dos 10 passos da venda, que na verdade foi uma das aulas aqui que mais teve repercussão, comentários e uma das aulas mais assistidas do Reinvente, eu quero fazer uma pergunta para o pastor. Professor, quando as pessoas olham para os seus problemas financeiros nas empresas, normalmente elas acham que elas resolvem esses problemas com mais venda. E normalmente não é assim, né? É claro que quanto maior for a entrada, mais se dissolvem algumas despesas, né? Quer dizer, o percentual de despesa e de custo ele tende a diminuir. Mas se eu tenho problemas na gestão financeira da empresa com uma baixa venda, eu vou ter problemas proporcionais e até maiores com uma alta venda. Então, nem sempre vender mais é a solução, certo? Correto, Dino. Eu percebo o seguinte, com a minha experiência, eu fui me especializar em finanças quando eu era diretor comercial de empresa, tá? Então, eu fui fazer um reforço, um curso específico. Eu pensava na época em fazer um segundo MBA e eu cheguei à conclusão que não, o que eu precisava era fazer uma imersão apenas em finanças. Aí eu fiz um curso bastante amplo de controladoria, né? Foi um curso que durou um semestre, 2 noites por semana, né? E aí é interessante para quem já tem
alguma maturidade em negócio, quando estuda finanças, uma série de coisas já começam a se encaixar e você se torna um melhor comercial, né? Um melhor homem de operações, porque você vai entender a estrutura de resultados que uma unidade de negócio tem e como a sua atuação como proprietário, como principal executivo ou como executivo de uma determinada área influencia nessa estrutura de resultado. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu ia te perguntar, na prática, a primeira coisa, o que eu tenho que olhar? Já estou ansioso aqui para saber do exemplo. Não, assim, nessa parte de contextualização se torna muito claro quando você passa a entender. Então, a primeira sugestão, vamos lá, vamos estudar finanças, vamos pegar um livro de finanças para a gestão, né? Finanças, tem um curso que é muito famoso, Finanças para Não Financeiros, né? Isso é básico, gente. Nós precisamos entender que abaixo da linha de vendas vem uma série de outras coisas que, né, vão consumir esse resultado, tá? E como o Dino explicou muito bem, nem sempre a venda é o melhor remédio, né? Eu com a minha equipe, o mantra era o seguinte: vender com resultados, né? Agora, muitas empresas falam assim, resultados, que resultados, né? Então, esses resultados são definidos no orçamento, previamente, no planejamento, né? E nós temos 5 indicadores na prática. Você tem a venda, né? Você tem o custo da mercadoria vendida, o famoso CMV, não é? Quem trabalha com produção é o CPV, custo do produto vendido. O serviço tem uma outra fórmula aí, mas é muito próxima, né? Então, você precisa ter daquilo que você vendeu, qual é o custo. E depois eu vou detalhar um pouco mais. Estou falando em 5 indicadores. Então, o custo. Depois você tem os impostos, né? Aí você tem todas as despesas fixas, que devem estar separadas das variáveis. Você tem 2 grupos de despesa. E, por último, você tem o lucro operacional. Com esses 5 indicadores, vendas, custo de tudo que foi vendido, impostos, despesas e lucro operacional, você administra o seu negócio, a sua loja, o seu quiosque, a sua equipe de vendas porta a porta, né? Seja uma unidade de negócio. Uma unidade de negócio pode ser um vendedor, né? Eu gosto de considerar assim, minha equipe tinha demonstrativo de resultado por vendedor. O vendedor sabia quanto ele tinha que vender. Fala, Dino. Pegando o gancho aqui, nessa pandemia, eu vi muitas lideranças e muitos movimentos como o nosso fazendo uma ressalva. Olha, é hora da gente diminuir o máximo as despesas ou diminuir ao mínimo as despesas fixas, né? Quer dizer, não tem problema de você ter as despesas variáveis, porque essas sim vão acompanhar a venda, ou seja, cresce a venda, cresce a despesa variável, como, por exemplo, o comissionamento de vendedor e por aí vai. Porém, nas despesas fixas é que mora um grande perigo e mais do que nunca é preciso olhar para essas despesas. A gente viu lá numa das primeiras aulas do Reinvent que era blindar o caixa, ou seja, diminuir o que eu puder as despesas fixas, já que o cenário de vendas é exatamente um pouco nebuloso nesse momento, né? A gente tem empresas aí acompanhando empresas que estão vendendo muito, empresas que dobraram sua venda, empresas que estão vendendo pouquíssimo, empresas que empataram com o ano anterior. Eu tenho todos os cenários aqui nos meus acompanhamentos hoje. O segredo é diminuir também as despesas fixas, Pastore? Olha, com certeza, né? Despesa é como unha, né? Aquele famoso ditado, tem que cortar todo dia, né? Mas as despesas variáveis, elas precisam ser decididas também com muito critério, né?
porque senão uma empresa fica apoiada só em variável e você passa a ter uma série de sócios aí, é complicado. A despesa fixa, ela ajuda no planejamento, porque você sabe que todo mês é a mesma coisa, e você sabe também que se você alavancar as vendas, essas despesas continuarão fixas, elas vão diminuir proporcionalmente. Então, é fácil administrar. Tá? Agora, quando elas são contratadas, quando você contrata um aluguel, uma mão de obra, né? Tem que tomar cuidado na contratação para não ter algo acima da sua realidade. Tem que ser uma coisa bastante compatível, né? Para não comprometer o negócio logo de cara. Mas eu gostaria de detalhar esses 5 indicadores ao longo do nosso papo. Eu volto a você, se os colegas quiserem contribuir também, porque cada um desses 5 indicadores, isso na visão do gestor, não estou falando como especialista em finanças, né? Ele tem os seus segredos, os seus detalhes, que vale a pena a gente passar aqui de uma forma mesmo que superficial, né? Para que alguns destaques sejam feitos e vocês aí na audiência vão ver o quanto importante é o papel do gestor na atuação desses detalhes. Então, eu queria combinar o seguinte, antes a gente falar de vendas, quer dizer, o Leandro preparou aqui uma revisão dos 10 passos para digitalizar a venda e a gente vai falar sobre como aumentar a venda. Mas antes de aumentar a venda, a gente precisa ter um controle melhor das finanças, especialmente desses 5 indicadores. Então, meu convite é que você que está assistindo a gente agora, papel e caneta na mão, nós também vamos deixar aqui na descrição do vídeo esses indicadores, tá? Tá aqui embaixo no texto, e que você possa realmente parar agora e analisar esses 5 indicadores do seu negócio, para depois você ter mais consciência sobre onde você quer aumentar a sua venda. Quer dizer, não adianta também aumentar a venda em qualquer produto, não adianta aumentar a venda a qualquer custo, porque ela vai se tornar insustentável. Fernanda, Leandro, alguma colocação antes do professor Pastore falar dos 5 indicadores? Vocês têm alguma contribuição ou a gente pode seguir? É só uma pequena contribuição sobre o tanto que ter a estrutura de vendas vai trazer não só resultados objetivos, quanto também subjetivos no seguinte sentido. Quando a gente tem os números na palma da mão e você sabe a lucratividade, a rentabilidade do seu negócio, você sabe de cabeça qual é o seu custo fixo, primeiro que isso te dá uma sensação de se sentir mais profissional, mais preparado, certo? Hoje eu tenho todos esses números na minha cabeça. Era um tema extremamente desafiador para mim, mas era uma coisa importante. Eu precisava de ir atrás dessa informação. Então, hoje, o controle que a gente tem na People, na nossa empresa, é um controle semelhante ao de empresas de parâmetro nacional, né? Então, a gente consegue apurar isso tudo com precisão. E isso facilita para você fazer reuniões com o seu time, para definir as metas de vendas, certo? Para poder saber, inclusive, onde você vai negociar com os fornecedores ou até com a sua equipe. Às vezes, lá no seu DRE, você vai ver que um percentual muito significativo está justamente na folha de pagamento, mas você não quer demitir esse time, que tem a ver com algo que nós já falamos em uma outra aula. Então, você pode renegociar isso, enfim, alguma coisa nesse sentido, né, dentro das previsões legais, mas fica claro, inclusive, onde você está gastando mais, onde o dinheiro está indo mais. E até, como nós estamos num novo cenário, até avaliar se isso de fato é importante. Vou dar um exemplo. Nós fizemos um investimento bem interessante em infraestrutura no início do ano. E veja, tem mais ou menos uns 70 dias que eu estou trabalhando em home office agora. Tudo bem, nesse momento não estou usando a estrutura, mas será que, de repente, esse investimento em estrutura é realmente relevante? Vai ser realmente relevante daqui para frente? Ou essa mesma verba a gente pode alocar no desenvolvimento de um novo produto, sabe? De um novo canal. Então, esse olhar do diagnóstico financeiro, de entender a fundo como é que está a sua empresa, vai te ajudar a tomar decisões estratégicas, práticas, né, táticas operacionais e até te fazer se sentir mais bem resolvido, sabe? Mais bem resolvido enquanto empresário mesmo, porque de fato traz consciência, traz segurança e te traz até mais insumos para tomar decisão, para conversar com parceiros, para ir atrás de fornecedores.
e, inclusive, pensar em novas oportunidades aí para o seu negócio. Então, queria deixar claro que não é só fazer o básico e ter um resultado básico, né? Fazer o básico e ter um resultado extraordinário a partir disso. Perfeitas colocações, Fernanda. É esse o grande motivo que levou a gente a fazer essa revisão. Professor Pastore, com você, então, quais são esses 5 indicadores e fale um pouquinho mais sobre cada um deles. Bom, o primeiro deles, venda, né? A venda para mim é boa se ela está dentro do previsto, né? Então, a velha pergunta, como estão as vendas? Olha, estamos indo muito bem. Bem em relação a quê? Né? Bem em relação ao que foi previsto. Tá, então você está atingindo aquilo que foi previsto, superando levemente. Não, nós estamos dobrando a meta. Olha, então, desculpe, acho que essa meta estava errada. Qual o critério que foi adotado para fazer essa previsão de vendas? Porque o que aconteceu para essa venda disparar tanto assim? Bom, nós estamos num momento específico, que é a pandemia, e houve uma desorganização geral. Até admito, como o Dino disse agora há pouco, que há empresas vendendo 20% ou menos do que deveriam vender, outras estouraram as vendas, né? Então, há uma desorganização generalizada, mas no dia a dia, a venda ela é boa ou ruim, não é? Em relação ao que foi previsto, ao que foi planejado, né? Quando nós falamos em produtos de consumo, quanto mais vender, melhor, não é? Mas se você tem uma venda técnica, uma venda planejada, às vezes um pedido muito acima do normal desorganiza, né, toda a sua estrutura de atendimento, vai desorganizar os seus fornecedores, que talvez não tenham produto em estoque para te abastecer, e assim por diante. Bom, cada um dentro da sua peculiaridade. Agora, eu só queria destacar que venda boa é venda que está dentro do planejado, né? Vamos dobrar a venda? Vamos, mas vamos planejar para isso, não vamos deixar ao acaso. Acho que o Leandro levantou a mão ali. Levantei, Pastore, porque trazendo essa previsibilidade para o digital, eu acho que é uma das grandes vantagens que a gente tem quando a gente digitaliza a venda, é ter um pouco mais de controle nessa previsão. É evidente que tem fatores incontroláveis, né? Mas quando a gente consegue medir e criar relações de o quanto eu invisto, se eu investir X, volta 2X, então eu consigo mais ou menos ter uma previsão, né? E o digital é uma das vantagens do digital, a gente fala pouco disso, eu acho, é um assunto que deveria até ser mais explorado, que as métricas dos digitais ajudam para fazer previsões para frente, né? É evidente que é para frente, né? Dá um exemplo, Leandro, só para a gente não perder esse ponto. Tá, vamos lá. Eu investi esse mês R$1.000 em Google. Isso me gerou 3.000 visitas no meu site. Dessas 3.000 me geraram 200 vendas e que me gerou uma receita de R$2.500. Ok? Então, eu acompanhei quanto que eu investi, quantos acessos eu tive, quanto que eu tive de vendas. Com o tempo, você vai tendo essa relação, então significa que se eu investir R$2.000, eu vou ter também o dobro de faturamento? Eu vou ter 5.000? Não necessariamente, né? É muito difícil ter essa relação sempre. Mas você sabe que para vender tanto, você precisa investir X, né? Então, ter a previsão da venda no digital é possível, desde que você controle o seu custo de aquisição de clientes, seu custo por lead, por aí vai. Professor, retomando. Retomando. Bom, o Leandro deu um exemplo muito bom. E quando a gente está vendendo serviço, né, você não tem o estoque ali
e você tem uma elasticidade muitas vezes maior, principalmente em cima de produtos digitais. Agora, quando você trabalha com estoque, né, essa previsão de vendas ela depende muito das compras. Né? Se você comprou 100 caixas de um determinado produto, né, você não vai vender 200, porque você só tem as 100. Então, o planejamento tem que ser feito, né, em torno do seu ritmo de compras, do seu investimento em compras. O Leandro deu um exemplo no investimento de geração de demanda, que é muito interessante também. Né? Quer dizer, você gera demanda, depois você trata de correr atrás da entrega, né? Seja serviço, sejam produtos. Bom, depois da venda, o custo. Então, esse é um capítulo bastante importante na composição dos resultados financeiros do negócio, porque se você não tem o cálculo do custo, você não vai saber a margem do seu negócio. Tá? Então, a diferença entre aquilo que você vende e aquilo que você investe em estoque ou em custo de produção, de prestação de serviços e tal, essa é o primeiro cálculo de resultado que a gente tem, que é o chamado lucro bruto ou margem bruta. Tá? Quem trabalha com estoque físico não é a diferença de tudo que comprou para tudo que vendeu, né? Porque nós compramos, parte do que nós compramos é vendido, parte permanece em estoque. Então, a diferença entre a venda e o custo do que foi vendido só é apurado com inventários, com contagens. Né? Hoje em dia, isso é muito normal nas empresas. Muito lá atrás, muito antigamente, essas contagens eram anuais. Né? E eu acho que o Brasil passou por um período de desaprendizagem com a inflação, porque na época da inflação alta, ninguém queria saber de contar estoque, porque não valia a pena. Né? O ganho financeiro que o pessoal tinha com a chamada especulação financeira era tão alto que contar estoque ou não era perda de tempo. Mas depois que acabou a inflação, graças a Deus acabou a inflação, essa foi uma das conquistas importantes dos tempos recentes do nosso país. Né? A contagem de estoque ficou muito importante. Né? Então, hoje Mas não é uma realidade de muitas empresas pequenas, né, pastor? Fazer uma contribuição. Quando a gente fala, daqui a pouquinho a gente vai falar com o Leandro sobre digitalização da venda, e uma coisa que eu fico muito assustado, pastor, é quando a gente propõe isso, a pessoa fala, não, mas aí, qual que é o problema? Eu tenho que ter lá certinho o que está no site. Opa, peraí, o medo da pessoa é montar um site porque o estoque dela não está condizente com o que está lançado. Então, na minha cabeça, assim, digitalizar a venda é mais um passo para a profissionalização, uma vez que aquilo que está no site tem que estar, assim, batendo perfeitamente com o estoque, digamos, o estoque lançado no sistema, né? Porque muitos lojistas acabam perdendo um pouco esse controle, lojistas e também algumas outras áreas do varejo acabam perdendo um pouco esse controle, porque vai comprando a olho, vai estocando a olho, e aí na hora que você vai, de fato, para um nível de gestão profissional, que é o que o mercado exige hoje, essa falha, ela aparece de forma muito mais forte, muito mais intensa. Então, você quer dizer, pastor, que, mais uma vez, o controle de estoques e o inventário aí é fundamental nesse momento, né? Exatamente. Então, o seu estoque inicial, como você começou o mês, tudo que você comprou durante o mês, que são as entradas, tudo que você vendeu são as saídas, e aí você chega ao estoque final. Então, esse balanço, esse mais e menos, aí, entradas e saídas e tal, o sistema calcula o custo do que foi vendido em cima dessa diferença, e não do todo. Né? E esse estoque estando correto ou muito próximo disso, você vai ter uma apuração de margem bruta precisa. Né?
E isso te dá, assim, uma tranquilidade para tomar as outras decisões, né? Porque depois de apurar o custo, pagar os impostos, daí para baixo você vai ter as despesas e o que sobrar disso é o seu lucro, né? E é muito saudável, né, saber que você está operando com lucro, né? Mesmo que seja pequeno, você tendo a administração, tendo a gestão nas mãos, você começa a fazer os ajustes necessários. Aí eu vou cortar um pouco de despesa, eu vou aumentar um pouco a margem, né? Eu posso mexer um pouco no preço de uma maneira inteligente, sem perder mercado. Eu posso buscar aumentar as vendas através de promoção, tá certo? Então, você começa a manobrar corretamente o seu negócio e, a partir daí, você se sente seguro em fazer investimentos, em fazer expansão e por aí vai, né? Então, eu gosto de, vamos dizer, resumir a gestão financeira nesses 5 grandes indicadores que eles formam, constituem o esqueleto do DRE, que a Fernanda citou, que é o demonstrativo de resultado do exercício, né? Que todo mundo pode ter. Há muito tempo deixou de ser um bicho de 7 cabeças, é uma ferramenta Deixa eu te perguntar gerencial. isso. Não é uma coisa para uma empresa média e grande, uma DRE, né? Não, É uma obrigação de qualquer empresa ir fazendo uma contribuição, professor. Muitas empresas têm sistemas que já geram DRE, desde que se alimente, né? Eu acho que é um momento também, eu lembro digo que a Fernanda mais. falou em algum momento das nossas aulas, que a gente tem que olhar para dentro e ver o que a gente já tem e não está usando nesse momento. Como, por exemplo, o próprio software de vendas que pode gerar esses relatórios com uma DRE, né? Digo mais, Zino, hoje há sistemas gratuitos, né? O empresário encontra sistemas gratuitos, baixa esse sistema da internet e faz a gestão do seu negócio, né? Então, o básico é isso, né? Não adianta ter uma habilidade. Eu tenho uma empresa de, sei lá, decoração, porque eu gosto de design. Então, todo mundo que tem uma atividade empresarial, ok, você tem habilidade, se sente bem numa determinada função ali, atividade econômica, empresarial, mas sabe que faz parte desse pacote o seu papel de gestor e a utilização das ferramentas de gestão. Porque sem ela, você pode comprometer o teu sonho, né? O sonho de ter a sua empresa, a sua loja, a sua equipe e assim por diante. Muito bom. Ô, Fernanda, aproveitando o gancho aí, o pastor falou de fazer coisas que eu nem sempre gosto muito de fazer. E talvez um dos passos para o fracasso, talvez um dos passos para o fim dessa pandemia, é a gente não meter a mão lá onde a gente não gosta, né? Talvez é o momento de também olhar para aquelas atividades que a mim são estranhas ou que eu vinha, sabe que eu vinha varrendo para debaixo do tapete? Não, depois eu mexo com esse negócio de DRE, não, depois eu faço inventário de estoque, não, depois eu vou ver esse negócio do digital aí, eu não gosto de rede social, então não quero mexer com isso, ou seja, muita gente foi deixando as atividades que não gostam de lado, só que uma empresa não é feita só daquilo que eu gosto, né? Nossa, você trouxe essa informação e me vieram vários pensamentos acerca disso. Um deles que está como pano de fundo é que num período de mudança, né, e mudança é a coisa mais constante da vida, nós sempre temos algum tipo de resistência, tá? Então, até antes de entrar em alguma questão mais técnica, falar um pouquinho de um aspecto bastante comportamental de todo e qualquer ser humano. E existem basicamente 3 formas prioritárias de resistência. Pode ser do pensar, do sentir ou do agir. Ou às vezes combinando, né, 2 delas, pelo menos. Como é que a gente sabe qual é o seu tipo de resistência? O meu tipo, né, o do Dino, do Leandro e do Pastore.
Uma sugestão para você identificar isso é pensar lá em algum momento da sua vida que você precisou tomar uma decisão justamente por estar em uma fase de mudança, uma fase desafiadora, e você teve que tomar uma decisão e teve êxito. Qual foi o processo? Você precisou, por exemplo, organizar essa informação, você precisou que alguém organizar, eu digo no passo a passo, você precisou que alguém te trouxesse um pouco de acalento, de colo, sabe? De ser uma coisa assim, nossa, eu estou resistindo no sentir mesmo, mas se alguém vier e me der algum apoio, um colega, um sócio, um mentor, por exemplo, falando aqui de empresas, né? Ou enfim, algum suporte até em casa, emocional em casa, se isso te ajuda, ou se você precisa, numa terceira opção, de alguém que te ajude a olhar lá ao longe, sabe? Por exemplo, olha, isso aqui agora é novo, é diferente, é algo que você não estava acostumado a viver, a sentir, a pensar, só que se você fizer isso agora, isso vai te ajudar lá na frente. Então, a primeira dica que eu trago é entendermos que a mudança traz resistência, isso é inerente à vida humana, e existem formas de resistir. Então, você vai ter uma forma específica de resistir, assim como o seu time pode ter formas diferentes da sua, certo? Mais um motivo para nós termos o mínimo de um planejamento estruturado. E o planejamento começa não só na parte do que é o sonho, onde eu quero chegar, e a partir disso traçar objetivos, metas, estratégia, mas de ter, por exemplo, uma clareza financeira, tá? Porque, às vezes, uma forma de você encarar, como o Dino trouxe, essas questões que a gente estava postergando, né, o que a gente queria evitar, agora, tendo um pouco mais de informação e sabendo que isso é importante, ou para o agora, ou para onde eu quero chegar, vai fazer com que você tenha um pouco menos de resistência e encare esse desafio. Um momento novo, ele traz muitas coisas que nós precisamos aprender. Ou seja, ele deixa evidente as nossas incompetências, né? A incompetência é aquilo que nós não temos competência para fazer muitas vezes, mas que sabemos que é algo extremamente importante. Então, se você tem algum desafio ligado à área financeira e você pode estudar sobre isso, faça de um jeito que fizer sentido para você. Pode ser uma leitura, você pode, por exemplo, buscar alguém que domine muito isso e você contrata 1 ou 2 horas dessa pessoa e fala, olha, fulano, me ensina aqui. Se você tem um sistema, você faz um contato lá com o suporte e fala, gente, me dá um help porque eu não estou sabendo utilizar essa parte aqui do sistema, tá? E dentre tantas outras coisas, como lidar com redes sociais, com os canais digitais que são, né, que é bem mais amplo que só a rede social, enfim, tem muitas coisas que a gente desconhece. Então, quando a gente tem que lidar com a mudança e com as nossas incompetências, é muito comum em qualquer cenário que a gente trave, tá? Ainda mais num cenário como esse, que naturalmente já mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas tomadas, com o processo de tomada de decisão. Agora, o que é importante a gente frisar aqui? Se é desafiador agora, vai ser muito mais se você esperar mais ainda para começar a olhar para isso, tá? Então, por onde começar? Por onde estiver doendo mais, né? Por onde você precisa trabalhar na base. Ah, eu não estou tendo condição de vender. Cuide da parte financeira. Cuida da parte financeira, cuida do seu planejamento, que já foi uma das aulas que nós revisamos. E aí sim, como os meninos já trouxeram, você vai ter embasamento, insumo para poder pensar numa meta de vendas, para poder direcionar o seu time, para saber, como o professor trouxe aqui, se você vai poder estimular uma venda que você vai dar conta de atender, tá? Então, tudo isso. E lembrando que aqui nós temos pessoas que estão nos acompanhando, não só da área, né, de comércio, de indústria, mas também de serviços. Então, serviços, por exemplo, às vezes você estimula uma venda que vai depender muito do seu corpo a corpo. Do tempo, e às vezes né, você não está numa fase boa, né? Você não está com toda essa disponibilidade de tempo, porque tem 1000 outras coisas que você tem que cuidar e tal. Então, esse preparo, não só das questões finanças, planejamento, né, mas também um preparo seu é muito importante para entender qual é o seu tipo de resistência, entender quais são as suas incompetências, mas que são importantes que sejam encarados agora, porque ainda vai doer menos do que deixar para depois, e são aquelas coisas que o seu negócio está pedindo urgência, sabe? Está pedindo para que você veja assim, para anteontem. E nós estamos aqui justamente para despertar
você para isso. Lembre dessa dica. Se você não souber, se uma forma de aprender mais rápido for conversando, buscando conhecimento de alguém que saiba, por uma mentoria, sabe, um curso, alguma coisa nesse sentido, faça isso. É o melhor investimento que você pode fazer nesse momento, porque isso não vai ficar só na pandemia, isso vai ficar para o seu negócio. E isso vai gerar um amadurecimento profissional para você de, sei lá, vários meses em 2 ou 3, tá? Então, essa é a recomendação que eu deixo, Dino. Até porque se já soubesse, não estaria enfrentando um problema, né? Já teria solucionado isso, não seria uma barreira. Leandro, agora falando de vendas, o digital foi uma barreira e continua sendo uma barreira para muita gente, né? Quer dizer, no momento em que teve que fechar o comércio, lojas que já estavam preparadas, né? Ou restaurantes que já estavam experimentando delivery há bastante tempo, lojas que já estavam experimentando um tipo de venda digital, não necessariamente e-commerce, às vezes já vendia pelo WhatsApp, pelo Instagram e tal, como a gente tem N casos que a gente acompanhou também juntos. Elas se viram sim com uma dificuldade, se viram sim num cenário desafiador, mas sofreram um pouco menos, né? Porque aqueles restaurantes que tiveram que começar a catar embalagem, achar entregador, cadastrar no iFood, quer dizer, é toda uma curva de aprendizado, né? Essas curvas podem demorar meses, talvez anos, para você aprender a operar. O digital foi, sim, uma das grandes barreiras, principalmente durante essa pandemia, né? Muita gente perdida e sem saber por onde começar, né? Pois sim, Dino, e acho que ficou muito claro isso que você falou, mas até quem não necessariamente já vendia online, mas que já estava com o músculo do digital treinado, né? Atualizando redes sociais, produção de conteúdo, com um olhar para os canais digitais mais atentos, para reverter uma loja que era só física para um ambiente digital foi bem mais fácil. Por outro lado, eu também encontrei e tenho encontrado muitas empresas dispostas a começar a partir de agora, né? Ainda mais vendo os seus concorrentes saindo na frente, até encontro um pouco do que a Fernanda falou, né? Chega uma hora que não adianta, você precisa agir agora, né? E quanto mais rápido você fizer, melhor vai ser. Mas também eu acho que tem tempo. Acho que tem muitas empresas que começaram agora e ainda assim já começam a ter seus resultados, né? Então, tem gente nova entrando na internet também todos os dias, né? Não são só as lojas, né? As empresas que estão entrando no digital, mas as pessoas também, né? Você tem jovens entrando, pessoas que até eram mais velhas, mas ainda não eram tão digitais, agora por conta de isolamento, também passaram a usar mais os canais digitais. Então, você tem um aumento da audiência e, por outro lado, você tem um aumento também de novas empresas. Pode falar, Diana. Eu queria, antes de você falar aí do passo a passo, que a gente vai falar, recapitulando os 10 passos para digitalizar, nunca se ouviu falar tanto em Omnichannel. Eu queria que o pastor, brevemente, assim, é objeto da pesquisa de doutorado dele, é objeto dos últimos anos de estudo, de análise dele. Pastor, para quem ainda está perdido nesse conceito, para quem ainda não entendeu que, na verdade, isso é só uma adaptação ao consumidor que já é omnichannel, né? A gente, na verdade, está correndo atrás do que aconteceu na rotina, na vida, na realidade das pessoas. O que é esse tal de omnichannel? Olha, é isso mesmo, Dino. O omnichannel hoje é sinônimo de varejo. Antes, varejo, você imaginava o quê? Uma loja, né? E hoje essa loja, ela não existe mais sozinha, né? Ela tem uma série de recursos digitais. E através desses recursos, ela capta mais clientes, né? Então, o omnichannel é a fusão dos canais, né? Por isso que é o omnicanal, né? Numa tradução livre. O omni é a onipresença, é como se fosse a onipresença da loja, dos canais de venda, né? E pelo lado do consumidor, como você disse, é esse consumidor onipresente. Porque ou ele está dentro da loja, ou ele está em casa, no escritório. Agora não tem mais escritório, por enquanto. Alguns têm, alguns já têm. Ou ele está com tudo isso no bolso ou na bolsa, que é o smartphone, né? O smartphone é que provocou o surgimento desse termo. E principalmente o smartphone banda larga. Quando surgiu a banda larga,
que era o 3G, gente. Vamos lembrar que nós reclamamos do 4G hoje, mas antes do 4 existia o 3, que era muito mais fraquinho. Estamos torcendo para a chegada do 5G. Então, desde que a internet banda larga passou a ser móvel, né, ela permitiu que as empresas se tornassem assim também, né, com essa flexibilidade, com essa fluidez. Então, o Omnichannel, na prática, se você já tem uma loja física, uma atividade física, uma prestação de serviço, uma agência de turismo, uma escola de dança, uma loja de moda, um mini mercado, seja lá o que for, você introduz recursos digitais. Agora, não basta ter um e-commerce. E-commerce mais loja física não é o Omnichannel. O Omnichannel precisa ter a mobilidade, precisa ter uma solução móvel, né? Você pode ter um aplicativo seu, com a sua marca, ou você pode aderir a outros aplicativos, o que é mais fácil, mais comum, né? Você pode estar no Uber Eats, você pode estar no Rappi, no iFood, você pode estar em outros aplicativos que são os marketplaces, né? Então, minha filha tem, Rafaela Pastor, ela tem lá uma atividade de jardinagem que ela toca junto com as outras coisas que ela faz. E a gente estava discutindo quando que você vai partir para um marketplace. Ela está avaliando isso, está vendo os prós e contras e tal. Mas o exemplo mais comum que eu costumo dar era a pizzaria delivery, que antes funcionava só com telefone. Ela tem um ponto físico, que normalmente não atende o cliente, porque é pequenininho, uma portinha, né? Pelo menos aqui em São Paulo é assim. E a força dela estava no antigo televendas, né? E ainda era passivo, né? Porque ela esperava as ligações, né? Essa pizza delivery. Ela fazia uma campanha assim, com coisas bem rudimentares, tipo imã de geladeira. Sim. Você reclama, você aí do outro lado, que não tem verba de marketing. Quantos negócios prosperaram assim? Sim, sabe? sim, sim. Um imã de geladeira, um folhetinho distribuído nas portarias de prédio, não é? E quantas famílias prosperaram vendendo no delivery, né, com o telefone, e uma pessoa atendendo do outro lado, fazendo as mesmas perguntas todas as vezes. Você podia confirmar o seu telefone? Pois não, pela 10ª vez. Toda vez que eu ligo aí, você pergunta a mesma coisa, eu confirmo. Hoje isso, não vou dizer que acabou, mas uma pizza delivery, para ter a mínima expectativa de sobrevida, ela precisa estar no iFood, no Rappi, no Uber Eats. Ela precisa estar nesses aplicativos, porque eles alavancam muito a venda. Mas alavancam demais. Antes de pedir para o Leandro sobre isso e falar para os 10 passos da venda, eu só queria comentar uma coisa importante. Muita gente fala assim, mas eu acho um absurdo estar nesses marketplaces, porque eu arrumo sócios, eu tenho que pagar taxas altíssimas. Mas esse é o ponto que a gente estava falando antes do conhecimento dos custos, né, pastor? Quer dizer, conhecer no detalhe os custos, ou seja, para estar no marketplace eu vou ter um sócio, né, que vai abocanhar lá 10, 12, 16%, eu vou ter um custo de embalagem, e eu posso oferecer embalagens diferentes, né? Aqui mesmo em Florianópolis existe uma cupcakeria que ela te dá duas opções. Olha, tem embalagem simples e tem uma embalagem premium, de presente, especial e tal, e o cliente escolhe se ele quer de graça ou se ele quer pagar, né? Então, as pessoas pagam. Até para ir para o marketplace, digitalizar a venda, tem que dar um passo atrás e conhecer os custos. Leandro, vamos lá, não precisa ser grande para digitalizar a venda, não precisa ter um super e-commerce, não precisa investir um grande dinheiro para poder vender online. Aliás, um dado de curiosidade, aumentou em 200% a busca no Google por supermercado próximo a mim. Ou seja, esse é o momento das pequenas empresas, né? A pandemia aí, ela aproximou pequenos negócios, pequenas marcas, primeiro, pelo medo
de contaminação indo a grandes supermercados, grandes centros comerciais. Segundo, porque há um movimento de valorização do pequeno, de ajuda para a comunidade. Ou seja, para mim, eu acho que você vai concordar, é o momento dos pequenos, né? Com certeza. Eu e a Fernanda, a gente atende em conjunto um supermercado aqui de Mato Grosso. E falando de marketplace, eles colocaram alguns produtos no Mercado Livre. Você acredita que ele vende cerveja em Cuiabá para entregar no Piauí? Que doido! Que doido, exatamente. Mas ele vende. Ele falou que ele está vendendo em torno já de uns R$2.000 via marketplace, um supermercado daqui vendendo para outro estado. Né? É isso que o pastor falou. As pessoas compram. Agora, Dino, vamos lá. Lembrando, né? Essa aula a gente chamou de os 10 passos para digitalizar as vendas. Ela está disponível no nosso site, www.movimentoreinvente.com.br. A gente falou 60 minutos só sobre isso. Eu vou passar, né, relembrar os principais pontos, mas se você quiser assistir na íntegra, a aula vai estar disponível e a nossa intenção é que fique para sempre disponível, né, Dino? Sim. Bom, um ponto que chamou muita atenção, que conduziu bastante lá atrás, né, foi a gente ter esse olhar de não confundir digitalidade com virtualidade. E eu acho que isso se confirmou muito ao longo desses 30, 60, 90 dias que a gente está. A gente viu muitas marcas ganhando espaço por justamente tratar os clientes de maneira mais humanizada nesse período. Nós estamos vivendo momentos muito sensíveis, né, de perda de amigos, de parentes, ou mesmo que a gente não conheça ninguém, quando a gente vê os números, né, são momentos muito difíceis. E eu acho que as marcas que souberam tratar todo esse processo de maneira mais humana ganhou muito espaço. Então, por mais que a gente fale em digitalizar as vendas, não significa necessariamente tornar a venda fria, né? Então, o atendimento digital ainda assim pode ser muito humano, muito humanizado. Significa tratar as pessoas, chamar as pessoas pelo nome, humanizar colocando você vendedor ou você dono da sua loja na frente ali da câmera, falando das suas dificuldades. Só fazer uma contribuição. A Casas Bahia hoje está com uma campanha assim, né? Cara, o maior varejista de eletro do Brasil, de não alimentos do Brasil, vai a público em todas as redes, no YouTube, na Globo, enfim, e mostra a cara do vendedor, falando, me chama no Zap, ou seja, gente como a gente, imagem feita pelo celular, a Natura fazendo campanha com Ivete Sangalo, gravada ali com a luz toda estourada, gravada do celular com um fone de ouvido, né? Quer dizer, eu acho que em nenhum outro momento, né, Leandro, a gente foi tão gente, né? Exato. Acho que a gente tem que só, quando a gente fala de digitalizar, tomar esse cuidado, né? A gente está abrindo canais digitais, mas a relação, quanto mais humanizada ela continuar sendo, melhor. Tá? O ponto que a gente falou bastante também nessa aula foi para a gente aproveitar a nossa base de clientes, né? Ainda mais lá no começo, né? Era um momento difícil da gente ir atrás de novos clientes. Então, essa é a hora de recompra, essa é a hora de você buscar lá no seu WhatsApp o cadastro de todos os seus clientes que você já tinha, e oferecer um serviço novo que você tenha adaptado o seu negócio para esse momento, seja, antes eu não entregava, agora eu entrego, seja, antes eu vendia tal produto que agora não faz sentido, as pessoas não estão comprando isso, eu estou vendendo um outro que agora as pessoas estão comprando. Então, usar a sua base de clientes nunca foi, Alex, sempre foi importante, mas nessa fase que a gente estava vivendo, especialmente no começo da pandemia, era ainda mais importante, né? Vender para quem te conhece é muito mais fácil do que vender para quem não te conhece, tá? A gente falou muito sobre essa questão de atração, né? As pessoas vão procurar no Google soluções diferentes de compra. Então, antes eu não ia, esse exemplo que você falou, antes eu ia ao supermercado, agora eu quero que o supermercado venha até mim. Então, eu vou procurar no Google, né? Delivery de supermercado. Isso para todos os negócios, né? Para o Dia das Mães, agora, no mês passado, eu queria dar um presente para minha mãe que eu sabia que não tinha nenhuma loja física, que eu conhecia, que entregava, que estava aberta. Eu fui aonde? Eu fui no Google procurar essa solução. Se fosse em um momento de pandemia, sem ser de pandemia, eu pegava o carro, ia no shopping, estava tudo resolvido, né? Mas o shopping estava fechado.
né? Então, estar presente, ser encontrado, né? Essa encontrabilidade que a gente fala, ganhou uma importância ainda maior, né? Se as pessoas não sabem que você entrega, se as pessoas não sabem que você está fazendo estilo drive-thru, né? Se você ainda não estava aberto, ou se você ainda não abriu sua loja, mas está fazendo tipo pare, pegue e leve sem necessariamente entrar na minha loja, você precisa deixar isso claro e as pessoas vão procurar isso no Google. Então, cadastro no Google Meu Negócio, atualizar as informações. Se você mudou o seu horário de atendimento, né? Muitos negócios precisaram se adaptar, até por questões legais mesmo, né? Não podem estar abertos o tempo inteiro. Deixar claro isso lá, atualizado, que horas que abre, que horas que fecha, quais são as condições. Se você quiser vir até a gente, venha de máscara, não traga acompanhante, não tragam crianças ou idosos e por aí vai. Então, deixar esse cadastro atualizado lá no Google Meu Negócio é extremamente importante e fazer os anúncios ali na plataforma de ads do Google ainda ganhou mais relevância ainda, que são os Google Ads, tá? Quer fazer alguma contribuição, Dino? Posso seguir? Não, pode seguir, toca o pau. Geolocalização. Tenho sim. É o seguinte. Pode falar. A questão aumentou muito a infidelidade a marcas, né? À medida que a gente começou a buscar o supermercado próximo a mim, delivery de não sei o que, a gente começou a experimentar marcas novas. Então, se por um lado aumentar a infidelidade às marcas pode parecer um perigo, para mim é uma super oportunidade, porque eu posso perder alguns clientes, mas eu posso ganhar muitos clientes novos, desde que eu seja encontrado, né? Então eu queria que você ficasse com essa palavra do Leandro, que é encontrabilidade, não é dele, né? Mas que ele cita muito, que é encontrabilidade, ou seja, você precisa ser encontrado nessa nova jornada, que é uma jornada digital, né? Quando o pastor ensina sobre a omnicanalidade, ele está sempre falando que essa compra ela começa numa jornada que naturalmente vai passar por essas buscas, né? Google, os marketplaces e por aí vai. Então, pense no seguinte, os clientes e não clientes precisam te encontrar muito fácil. Aproveite desse momento de infidelidade a marcas para conquistar clientes novos. Pode seguir, Leandro. Boa, muito bem colocado. Falando de geolocalização, né? Especialmente para quem é lojista, né? Quem tem uma loja, um ponto físico mesmo, é muito importante fazer esses anúncios, essa comunicação próximo ao seu ponto. Por duas razões. Primeiro, falando de delivery ou de drive, é mais fácil você entregar para quem está próximo de você. Você vai gastar menos, né? Com essa taxa de entrega. E outro ponto importante. Provavelmente as pessoas que passam próximo à sua loja já te conhecem, já te viram, já viram a sua fachada, já até entraram na sua loja. Então, você comunicar para pessoas próximas ao seu ponto, você também está comunicando com quem já tem algum contato com você. E isso faz toda a diferença, né? Então, esgote os seus anúncios ali num raio de localização. Google, Facebook, Instagram, todos eles é possível você fazer isso. Eu quero anunciar para um raio de pessoas de 1, 2, 3 quilômetros ao redor da minha loja. Isso ajuda bastante também. Sobre a questão do delivery, um ponto importante, e eu vejo muitas marcas fazendo isso de maneira muito interessante, que mostre o seu delivery sendo feito. Abra os seus stories, mostre os bastidores da sua entrega. Primeiro, isso dá prova social, ou seja, as pessoas veem que, nossa, a loja está vendendo, o produto deve ser bom, né? Segundo, você mostra como é o seu processo de higienização, que o seu motoqueiro, o seu entregador, ele está indo de máscara, ele está higienizando as mãos, a sacola foi fechada de uma maneira correta e por aí vai. Então, mostre esses bastidores da entrega, né? Você ganha 2 vezes nessa ação, né? Com prova social, mostrando que sua loja está vendendo, que as pessoas estão comprando, e segundo, mostrando todos os cuidados que você está adotando nesse período, tá? A gente falou bastante também, Dino, sobre a questão das lives, né? A gente está vivendo um momento, assim como o movimento Reinvente, muita gente abriu a câmera, né? E começou a produzir muito conteúdo. E o lojista também. E é muito legal que isso seja feito, né? Você, no momento em que a sua loja não entra ninguém, né? Mesmo porque ela está fechada, se você abrir a sua câmera ali dentro e começar a fazer uma live, se você tiver 2 pessoas
assistindo já é mais do que ninguém que está dentro da sua loja, né? E, aliás, essa é uma grande tendência, né, pastor? A gente até falou sobre isso, que é o Streamed Shop Video, né? Quer dizer, você utilizar o próprio vídeo para levar o consumidor até a loja, né? A gente está vendo, assim, na China, isso se tornou super comum. Aqui no Brasil, semana passada, estava vendo alguns exemplos já sendo aplicados, mas, na verdade, nada mais é do que quando a sua vendedora já mandava umas fotos de os produtos para você pelo WhatsApp e você escolhia o produto. Mas o que as lojas estão descobrindo é que as lives e também os vídeos, sendo por Instagram, por WhatsApp ou por outras plataformas, são sim formas novas de levar o consumidor até a loja com segurança, certo, pastor? Tendência. Certo. Inclusive, se eu tivesse uma loja e a Fernanda como cliente, imagina se ela utilizasse esse recurso pelo Instagram dela, o que ela ia ter de curtida e a minha marca junto, ia ser genial, né? Toda polida, toda elegante. Ocupa aí. Com tantos seguidores, né? Mas essa live, inclusive, esse exercício dá para fazer, né? Enquanto você não precisa ser nenhuma celebridade, mas você escolhendo um produto, você abre lá para sua rede e as pessoas vão dizer, curti. Você se sente mais seguro em comprar ou não. Perfeito. E pessoas compram de pessoas, né? Quando a gente abre uma câmera, começa a falar detalhes do produto, mostrar, a gente cria uma conexão com o cliente, né? Então, quanto mais a gente humanizar esse processo de venda, mais fácil inclusive. Então, o recurso da live ajuda também nisso, nessa conexão, nessa empatia, né, com o processo de venda. Falamos bastante, Dino, também sobre a utilização do WhatsApp, né? O WhatsApp sempre foi, há bastante tempo, uma ferramenta extremamente importante, mas é um momento da gente conseguir digitalizar a venda sem necessariamente ter um e-commerce, como você disse. Então, eu posso criar uma campanha, anúncios que as pessoas clicam e, ao invés de cair no e-commerce, numa plataforma que é mais robusta, que tem muitas vantagens, mas no momento em que o capital talvez seja mais restrito, a gente consegue fazer esse delivery por WhatsApp e você faz a venda por ali, né? E organiza a sua entrega toda por ali. Então, campanhas de tráfego, que a gente chama, né? Que geram um clique para o WhatsApp para combinar o delivery por ali, tem funcionado muito bem. Então, lembrando sempre de usar o WhatsApp Business, né? Ele tem alguns recursos ali mais interessantes. E aí, lembrando que grandes varejistas foram até os grandes foram para o WhatsApp, né? A gente comentou Casas Bahia, a Magazine Luiza demorou um pouquinho, né? Estavam concentrados em outras plataformas, mas essa semana já começaram a divulgar o WhatsApp também. Enfim, o WhatsApp virou talvez o queridinho aí do atendimento durante essa pandemia e algumas plataformas de controle também surgiram. Eu queria só fazer uma ressalva aqui, que eu vejo muita gente falando assim, eu queria um treinamento para os meus vendedores venderem no WhatsApp. No final das contas, o atendimento no WhatsApp, ele não difere de um atendimento, digamos, presencial, na medida que você precisa sondar, que você precisa entender, registrar para depois reativar esse cliente, né? Ter materiais explicativos, ter informação já scriptada, né? Tem um script de atendimento, ou seja, não é que a venda muda no WhatsApp, ela se adapta, mas as bases de atendimento continuam iguais. Né? O profissionalismo, a forma de escrever, a forma de mostrar, não vai mudar. Você tem que ser tão bom no WhatsApp quanto você era presencialmente. Na verdade, você tem que ser melhor ainda, porque ali não tem o contato humano. Né? Fala, Fernanda. Eu quero contribuir falando sobre profissionalismo. Vocês estavam falando agora sobre as lives, né? O WhatsApp, enfim, tem múltiplos canais pelos quais nós podemos acessar os nossos clientes, os nossos parceiros, os não clientes, inclusive as pessoas que ainda não nos conhecem, mas que nós podemos acessá-las por meio dessas ferramentas. E é muito importante entender dessa base do profissionalismo em qualquer uma delas. Então, se você não tiver todas agora, as que você tiver, lembra da história do básico bem feito, né? As que você tiver, que elas estejam bem apuradas, que elas estejam, que você lide com cada uma delas de uma forma bastante profissional. Então, live, por exemplo, não é porque está todo mundo fazendo que você tem que fazer. Porque talvez se isso for já uma estratégia da sua empresa, isso vai persistir com ou sem pandemia, certo? Então, o que tem que ficar claro? Qual é o tema que faz sentido você falar? E para quem?
não vou ligar ali aleatoriamente e seja o que Deus quiser, né? Eu tenho que ter algum tipo de critério para definir o tema, para chamar os convidados, definir o horário e por aí vai. A mesma forma é levar esse profissionalismo para os outros canais. Então, por exemplo, se no atendimento ali no tete-a-tete, o Bluetooth tá ligado de alguém, mas a gente vai falar assim, nossa, a pessoa chega, qual que é a coisa mais importante, né, que o ser humano gosta de ouvir? O próprio nome. Então, antes de qualquer coisa, se apresente, pergunte seu nome. Por exemplo, no WhatsApp, às vezes a gente fala ali e não sabe com quem estamos falando. Então, pergunte o nome, né, desse potencial cliente, fale o seu nome, cuide muito do português, da forma como você vai escrever, porque você é a marca, você é a empresa ali naquele canal. Do mesmo jeito que o Leandro está falando, olha lá o Google Meu Negócio, vê se está atualizado, vê se as informações estão legais, se tem foto, se está com o horário de funcionamento atualizado, como que você está sendo encontrado no Google, né? Se o seu site está legal ou se ele está defasado, enfim. Todos esses cuidados que a gente falou muito sobre o que você pode fazer, inclusive caso você não esteja vendendo, você pode cuidar disso tudo. Então, se você opta por ter um atendimento no WhatsApp, se coloque no lugar do cliente. Tem coisas que não custam praticamente nada, é só uma questão de você abrir a sua consciência, né? Se abrir para uma nova perspectiva e falar, bom, agora eu sou o cliente. Ou você chama algumas pessoas-chave, às vezes até alguns clientes que são bons clientes, para testar algumas dessas ferramentas e tipo, participar. Como foi a experiência que ele teve? Se foi o tempo de resposta, às vezes no direct ou no WhatsApp, a forma como a pessoa abordou, né? Se ela falou assim, eu quero, sei lá, um copo. Não tem copo. Se não tem copo, pronto, acabou a conversa. Ou se ela perguntou quais outras coisas, para que você precisa, né? Entender o contexto, porque às vezes aí você consegue inserir novas soluções. Então, eu penso assim, que essa pegada mais profissional, que de novo é um ponto atemporal, se encaixa muito em cada um desses novos canais. Até, pessoal, para que a gente não tenha esse desespero de achar que temos que estar em todos os canais. Também não adianta você marcar presença ali em tudo, mas fazer isso de forma incipiente, né? Ou vulgarmente falando, meia boca. Nas então, coxas. Vamos cuidar disso. Uma coisa importante aqui, já para passar a bola de volta para o Leandro, é o seguinte: se abrir um canal novo, é uma loja nova. Você tem que ter uma meta para esse canal, tem que ter um cuidado. Você abriu lá o Instagram, agora meio de última hora, é uma construção. Então, não abra um canal novo de vendas se você não cuidar desse canal. Não abra não suba um site se você de fato não vai cuidar desse site. Então, capricha lá no Instagram, esgota o Instagram, aí vai para o site, né? Vai para o vai para o marketplace antes de abrir um site. Ou seja, onde você consegue estar, onde você consegue desenvolver, mesmo não sabendo assim com excelência nesse primeiro momento, tá? Porque tudo também é aprendizado nesse momento. Mas lembre-se, abrir um canal, cuida desse canal como se fosse uma outra loja que você abriu do outro lado da rua. Fala, Leandro. Não, perfeito. Acho que as contribuições foram ótimas e resume bastante, né, o que a gente falou nessa aula desses 10 passos. Só falando, só para encerrar o WhatsApp especificamente, lembrando que a gente tem a plataforma Business do WhatsApp, que oferece alguns recursos a mais, né, eu consigo criar um catálogo ali de produtos, né, ajuda você a organizar, não é aquela coisa de ficar mandando várias fotos do produto de maneira separada, você manda um arquivo com várias fotos de uma vez só, né? Você consegue etiquetar os seus clientes, né? O cliente está interessado em qual produto, você coloca uma etiqueta nele, como se fosse um mini CRM ali, né? Para você acompanhar em que fase o seu cliente está, sabe? Já mandei orçamento, aguardando resposta, né? O WhatsApp Business dá essa opção, como também uma mensagem de boas-vindas e uma mensagem de ausência, caso alguém entre em contato com você fora do seu horário comercial. Isso dá essa cara mais profissional, né? Igual a Fernanda falou. Utilizar os recursos que ele mesmo já oferece, né? Nada pago, tudo ali dentro do próprio recurso. E Leandro, acho que é isso, Dido. Só para recapitular, então, quem quer digitalizar a venda hoje tem quais opções? Usar o WhatsApp Business, usar o próprio Instagram a própria rede social, né? O Instagram. Se eu tiver um site, eu consigo usar a lojinha do Instagram, certo? Que é um post com
os produtos ali Sacolinhas, marcados, né? sacolinhas. O Facebook tem um marketplace onde acontece uma venda meio caseira, né? O Facebook Marketplace me parece que é uma coisa meio escambo. É o cara que anuncia, mas daí ele troca por alguma coisa, daí o comprador quer dar uma bicicleta, alguma coisa assim. Nem sempre aquela venda tão profissional, né? Os marketplace e um e-commerce mesmo, né? Que eu realmente estruturar. Fala, professor. O Pinterest agora está lançando também. Ah, é? Que legal, não sabia. Tem mais alguma forma de vender online, digitalizar a venda que eu não falei aqui, Leandro? Não, acho que são essas mesmo. Aplicativos, se a empresa já for uma empresa que tem o seu próprio aplicativo, né? Que acaba sendo uma variação ali do seu e-commerce, né? Só que em forma de aplicativo. Mas, no geral, são essas as formas mesmo. E os sites evoluíram muito, né? Eles se tornaram responsivos, né? Então, eles se adaptam à tela do celular perfeitamente, respondem bem. E é um recurso também super... Agora, não dá para o smartphone você digitar www, nome da empresa e tal. Quer dizer, você recebeu algum input, clicou em algum link e chegou lá. Não funciona. Quer dizer, é uma engrenagem super bacana de trabalhar, coerente, produtiva. E lembrando também, professor, que hoje, com a pandemia, surgiram muitas soluções de e-commerce mais baratas, mais enxutas. Quer dizer, antes, fazer um site era algo de 10, 15, 20, 30 mil reais, né? Hoje você tem plataformas que por 150, 200 reais você resolve um e-commerce. É o de ponta, é o melhor? Não, nesse momento talvez você não precise do melhor. Nesse momento você precisa do possível, aquilo que você dá conta, né? Até porque não é o único investimento, você tem que investir em embalagem, você vai ter que investir em outras, você vai ter que investir em estoque, ou seja... Ontem, só para encerrar aqui essa visão de vendas e até passar uma visão muito otimista, né, para quem está nos assistindo, ontem eu tive um depoimento lindo de uma aluna minha, em que ela falou, olha, a hora que estourou a pandemia, eu fiquei desesperada, porque minha loja é uma loja de bijuteria no shopping, e eu falei, ela não levava tão a sério o e-commerce, e ela falou, eu fui para o e-commerce só para vender aquele estoque velho que eu ia fechar a loja, ela estava disposta a fechar, parar de vender, né? E quando ela começou a postar cada uma das fotos, ela inclusive como modelo, ela se resolveu totalmente sozinha, tá? Ela ficou tão empolgada com a venda que ela teve no e-commerce que ela resolveu aumentar o tamanho da empresa dela no meio da pandemia, ou seja, dizer para você que as pessoas continuam comprando sim de empresas que elas encontram. As pessoas continuam comprando sim de empresas que têm uma mensagem aí clara, que tem um propósito forte, eu estou apoiando a comunidade, eu estou ajudando em tal coisa, eu ajudo mulheres a recuperar sua autoestima, eu ajudo idosos. A gente imagina quantos idosos que não tiveram sua receita afetada e que não podem sair de casa e que estão precisando de atenção, de produtos, de serviços, de soluções, né? Então, você tem que começar a olhar para as oportunidades e, principalmente, ter um olhar muito positivo em relação ao que está acontecendo. E aqui não é para te passar nenhuma motivação vazia, mas, acima de tudo, para entender, já que a gente está aqui disposto a ajudar você a se reinventar, não adianta você se reinventar olhando para o velho. Não adianta você se reinventar olhando para trás. A gente reinventa olhando para frente. Tem uma música do Emicida que fala assim... para que o amanhã não seja só um ontem com o mesmo nome, né? Então, o desejo sincero é que o teu amanhã na sua empresa não seja um ontem com o mesmo nome. Você vai precisar entender onde é que foi parar o dinheiro. Que legal. Muito bom. Eu queria lembrar, Dino, também do tema apaixonante dentro desse tema maior aí, que são os meios de pagamento, né? Quanta novidade surgiu. Então, você que está aí empreendendo numa estratégia omnichannel, vai encontrar muitas opções para turbinar o seu negócio só nesse tema específico que é meios de pagamento. Você vai encontrar aplicativos, você vai encontrar formas de promover o seu negócio, com os cashbacks, enfim... Muito bem lembrado, de fato. Até para venda para o WhatsApp, né? Às vezes uma dificuldade para vender pelo Instagram era o pagamento, certo? Hoje você manda um link da Cielo, sei lá, do Mercado Pago.
né? O WhatsApp é a mesma coisa, até para ajudar a que haja menos contato, né? Menos contato físico, menos maquininha e tal. Muito bem lembrado, professor. Ou seja, a gente evoluiu muito nessas dificuldades, né, da pandemia em termos de pagamento, venda online, mudou muitos hábitos também. Então, eu vejo, assim, muitas possibilidades mesmo, viu? Fernanda, Está vamos fazer disposto a aprender, né? Disposto a aprender, a correr riscos calculados, né? A entrar nessa aventura do conhecimento de uma forma agradável, né? Porque são novas descobertas, é uma aventura rica. Está todo Perfeito. mundo convidado meio na marra a fazer, né? Muito bom. Pelo menos foi democrático, né? Antes de passar aqui para a Fernanda, eu vejo que as dificuldades foram muito democráticas. Elas atingiram as maiores redes, elas atingiram os maiores players do mercado e atingiram a senhorinha que fazia costura em casa. Quer dizer, meio que nivelou, né? A impressão que eu tenho, esses dias alguém falou uma metáfora assim, para mim ela caiu muito bem. Todo mundo voltou para a mesma linha de largada, né? Claro, quem tem mais grana, quem tem mais estrutura estratégica, consegue se adequar mais rápido, mais tecnologia, mas no final das contas todo mundo voltou para a mesma linha de largada. Para a gente fazer o fechamento desse encontro incrível, maravilhoso, cheio de aprendizado, Fernanda, tua visão e o teu fechamento, vamos um por um aqui e a gente fecha. Bom, pessoal, eu ratifico o que trouxe aqui de contribuição para vocês hoje, para nós, né, na verdade, que estamos também vivendo todos os nossos desafios. E lembre-se, essas são dicas que nós estamos implementando nos nossos negócios, né? Então, um principal ponto de atenção, além do planejamento que foi abordado na aula anterior, e vocês têm acesso a todas elas aqui no nosso site do Movimento Reinvente, falar muito sobre a importância de ter os números na palma da sua mão. Tenha essa consciência de que você, à medida que você tem mais consciência, mais conhecimento, mais competência, você se torna um melhor profissional. E isso vai subir a sua régua para tudo. O seu time te respeita mais, você tem mais clareza do que você precisa, tanto em termos de ferramental, quanto de recursos, quanto de pessoas, né? Pessoas também é um recurso extremamente importante, mas ter o domínio do que é a base do seu negócio vai te trazer mais clareza para a tomada de decisão, para você se sentir mais confiante, mais segura, mais seguro e saber exatamente qual será o próximo passo. Que esse próximo passo pode muito bem estar ligado a esse amplo universo das vendas. Tem um parceiro nosso que diz que vendas cura tudo, né? Não é a parte mais importante, já foi dito aqui, o pastor frisou bem, que a gente não tem só que focar em vender, 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 tem que cuidar da estrutura primeiro, trabalhar a margem, trabalhar o que você vai vender, qual é o direcionamento que você vai dar, mas a sensação, eu acredito que fazer a venda traz a sensação de estar vivo, sabe? Para nós que temos negócios, né, isso é uma sensação de que há uma esperança. Então, que você possa fazer assim as vendas que caibam na sua realidade hoje, com a estrutura que você tem hoje, mas que você também possa se desafiar, respeitando os seus limites, né, a sua estrutura, os seus cuidados, mas que você possa se desafiar. E eu gostaria muito de que você pensasse sobre aquilo que eu falei sobre as resistências. Qual é o seu tipo de resistência, né? Como é que você costuma resistir? É no campo do pensar, do sentir ou do agir? Então, lembrando que a pessoa que ela resiste mais no campo do pensar, ela precisa de uma estrutura, de um passo a passo, que vai ajudá-la a entender quais são as etapas para se chegar num resultado. Se ela não consegue fazer isso sozinha, se você não consegue fazer isso sozinho, busque a ajuda de alguém para te ajudar a estruturar o passo a passo. Alguém que tem uma resistência mais no campo do sentir, normalmente precisa de um apoio, de uma estrutura emocional. Se você não tem esse perfil, um dos seus colaboradores ou fornecedores ou dos seus clientes podem ter esse tipo de resistência. Então, pense, né, em você e pense nos outros. Então, qual é o tipo de suporte emocional que você pode oferecer e que às vezes é o que você precisa para acreditar numa nova ideia, para contratar um novo serviço, para investir em algo que realmente possa ser um investimento agora e que vai te dar muito retorno daqui a pouco. E por fim, campo do pensar, sentir, o terceiro é do agir. No campo do agir é muito importante que a pessoa tenha uma visão de onde isso vai chegar. Então, beleza, eu estou fazendo esse investimento agora para quê? Para qual finalidade? Para chegar aonde? Então,
se você tem dificuldade de enxergar um pouco mais ao longe, busque alguém que tenha essa visão, que tenha facilidade para ver a coisa pronta. Às vezes é a energia de alguém que tem essa visão, sabe? Nossa, pode confiar, faça isso que nós vamos chegar aqui nesse resultado. Você pode ter aí um excelente aliado, uma excelente aliada para te ajudar a dar esses passos agora. Lembre-se, nós estamos num cenário em que a gente não sabe mais quanto tempo nós vamos ficar nessa situação adversa, mas existe muita oportunidade, né? Do caos ao cais. Então, sempre tem oportunidade para a gente poder explorar, para a gente se conhecer e entregar cada vez o nosso melhor. Fica aí a minha dica, vamos lidar com as nossas resistências e chegar em melhores resultados para nós e para os outros. Leandro? Bonito isso, Fernanda. Ficou difícil para eu... Fica aí, isso que eu falar. Eu não vou falar nada, não. Eu vou complementar com um post que eu fiz ontem, inclusive, no Instagram lá da Que é o meme. Isso. Não é. Não é. Já vai se tornar, né? Depois da reunião. Mas vai. Uma mensagem que eu acho que está muito dentro disso que a Fernanda falou, que é não transforme uma dificuldade temporária em um problema permanente. Legal. Né? Como que a gente não transforma uma dificuldade temporária em um problema permanente? Estudo e resiliência. Né? Então, como que eu soluciono o meu problema? Estudando, conhecendo, pesquisando, assistindo aulas como essa, movimentos como esse, e foco, força e fé, que tudo vai passar e a gente vai conseguir superar tudo isso. Que assim seja. Professor, para fechar? Olha, eu falei para vocês hoje de 5 indicadores para gestão financeira pela ótica do gestor, né? Não do especialista em finanças, né? Mas pela nossa ótica aqui, pela ótica do gestor, né? 5 indicadores, né? Eu queria voltar com vocês para falar de um outro componente do resultado, que é a gestão do caixa e do capital de giro, né? Que são 2 componentes importantes nesse pacote aí. Tá? E eu fico aqui à disposição, através do nosso site, se alguém quiser ter mais detalhe, ter algum material de apoio, estou à disposição, entre em contato conosco através do nosso site ou pelos canais que o Dino deixa lá indicados, ou se tiver uma dificuldade, tem o meu site, tem os meus canais digitais também. Ok? Eu acho que esse é um tema bastante importante, como todos esses que nós temos tratado aqui. A gente acaba abordando de uma maneira superficial, mas eu acho que são dicas, caminhos, né, que ficam para vocês abreviarem o percurso e chegarem mais rapidamente ao fim desse momento que não está fácil para ninguém. Mas, como meus colegas disseram, a gente chega lá. Perfeito. Bom, no próximo encontro a gente fecha essa etapa de revisão. E os temas você vai saber. Fernanda, a gente já pode adiantar? Já podemos contar? Ou vai ser surpresa? Vamos contar já, que aí eles já se organizam para assistir. Então nós vamos falar de atitude protagonista e de inovação. Os melhores ficam para o final, né, pessoal? Então, a gente espera vocês na próxima aula. Perfeito. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um Encontro do Movimento Reinvente. Os links e os principais insights estão aqui embaixo. Inclusive algumas dicas que a gente deu aqui de links de pagamento, de sites e tal, a gente vai deixar aqui para te ajudar, para facilitar a sua vida. Aproveite e compartilhe esse vídeo, envie para algumas pessoas que você acredita que essa informação, essas dicas, essas estratégias podem ser úteis. Um forte abraço, até o próximo Encontro do Reinvente. Tchau, tchau.